E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje o assunto é sobre ciclos biogeoquímicos que nós iremos conversar no vídeo de hoje. Roda a vinheta. O assunto dos ciclos biogeoquímicos é um assunto bem tranquilo, tá bom? Vai rolar algumas imagens aí para vocês, porque é muito bom a gente aprender sobre esses ciclos observando as imagens, né? Fica mais didáticos. Ao todo são 6, né? Assim, mais importantes que eu vou falar aqui, que eu vou mencionar são 6, que é o do carbono, nitrogênio, oxigênio, cálcio, fósforo e da água, né? Por mais que a água não seja um elemento químico, e todos esses outros a gente trata como o elemento, né? Tipo o nitrogênio ou carbono, a água é o líquido da vida, né? E a gente estuda também, que também é muito simples. Sobre o fósforo e o cálcio eu não vou falar aqui nesse vídeo, mas eu vou falar assim sobre a água, nitrogênio é o carbono e água, nitrogênio, carbono e oxigênio. Pronto, esses 4. Esses ciclos biogeoquímicos a gente trata na ecologia, né? É uma parte de quando você está vendo ecologia, quando entra no assunto aí de segundo ano, bota ecologia, aí bota ciclos biogeoquímicos, tá bom? Aí o que é que acontece? A matéria em si, os elementos químicos, eles são diferentes da energia. A energia, ela passa, ela é unidirecional, ela nunca volta, não, a energia, né? Já o elemento químico, ele possui sim um estado cíclico, ou seja, ele possui um ciclo, que é o que a gente vai falar, esses ciclos bio, porque mexe com a vida, geo, aí na parte da geologia e tal, a terra, né, o que acontece na nossa biosfera, e químicos, porque são elementos químicos. Essa é a parte introdutória. Alguns estão interligados, por exemplo, o do carbono, tá interligado com o da água, de certa forma, né, porque tem um processo que usa tanto carbono quanto a água. Então, eles vão estar interligados. E do nitrogênio também vai estar ligado com o do carbono, de certa forma, que a gente vai ver agora. Pronto, agora que já temos a introdução, vamos entender mesmo o ciclo do carbono, que era o que eu estava falando antes. No ciclo do carbono, tem a fixação dele, que ocorre por meio da fotossíntese. A fotossíntese fixa esse carbono que está na atmosfera. O carbono está lá na atmosfera e a planta pega esse carbono, o gás carbônico, no caso, né? O CO2. A planta pega o gás carbônico e fixa ele em forma de glicose. Essa glicose, que é a matéria orgânica, né? O que a planta consome, ela pode ir para a nutrição de algum animal. Ela pode, a planta, né, morrer, simplesmente morrer e devolver, por meio da decomposição, esse gás carbônico à atmosfera. O ser que comeu aquela planta também pode morrer e devolver o gás carbônico. E aquela planta também pode respirar, né, porque a planta faz fotossíntese e faz respiração celular. Então a planta pode respirar e pode devolver também o gás carbônico, tá bom? Então isso que acontece depois que é fixado é muito, não vou dizer aleatório, mas é muito dividido, sabe? Pode acontecer várias coisas para ele voltar. E também pode acontecer a combustão. Então o que é que você sabe de certo o que é que acontece? Que ele é fixado pelas plantas através da fotossíntese, também pelas algas e organismos fotossintetizantes em geral, e que ele volta. Ele pode voltar. Em resumo, você pode anotar essas 3 coisas. Ele pode voltar por meio da decomposição, né? Pô, morreu lá e decompôs e voltou para a atmosfera. Ele pode voltar através da respiração. Quando a gente respira, a gente não libera CO2, esse CO2 vai lá para a atmosfera, simplesmente. E também pela combustão. Através de decomposição, respiração e combustão,
o ciclo do carbono se completa, né? O carbono volta para o seu estado de gás carbônico. E essa combustão ocorre com tipo os combustíveis fósseis. Por exemplo, carvão, petróleo, gasolina, o etanol, possuem carbono em sua composição. Então, através dessa combustão de combustíveis fósseis, o carbono ele retorna. Aí tá a imagem para vocês, coloquei aí para vocês verem, vocês estão conseguindo ver a imagem do ciclo do carbono. Aí, se quiser pausar o vídeo para dar uma olhada, anotar, fazer as anotações, né? Então, basicamente é isso. O ciclo do carbono ele tá lá no meio abiótico, né? Ele não tá influenciando na vida lá na atmosfera, e depois entra a partir da fixação pela fotossíntese. Do nitrogênio já é um pouco complicado. É complicado entre aspas, porque na verdade é simples demais o do nitrogênio. Você tem que saber de algumas coisas bem simples. Como é que ocorre essa fixação? Essa biofixação, né, porque é fixado através de organismos vivos, claro, tem a ver com as bactérias. Essas bactérias, que algumas possuem essa enzima chamada nitrogenase, elas fixam esse nitrogênio. E quando eu digo, não é tipo pegar o N2 que está lá na atmosfera, que inclusive o gás de nitrogênio ele é o mais abundante na atmosfera. Se bem me recordo, são 78%. 78% da atmosfera é composta pelo gás nitrogênio. Então o nitrogênio está lá, né, em forma de gás, N2, e a bactéria ela fixa ele em forma de quê? Em forma de amônia, NH3. Flores, mas a amônia não é tóxica para a galera lá, que a planta, por exemplo? É sim. Por isso que acontece etapas de nitrificação. Essa amônia ela é tóxica. Porém, tem um íon amônio, íons amônios NH4+, que é um bizu aqui que eu tô dando, que ele pode ser utilizado pela planta em poucas quantidades e pode ser bom, mas em si a amônia NH3 é tóxico sim. Aí essas bactérias elas fixam o gás de nitrogênio a partir disso. Eles pegam lá hidrogênio e fixam em formato de amônia, beleza? Essa amônia ela vai entrar no processo de nitrificação. E anote isso aí que eu vou dizer agora. A nitrificação ela ocorre em duas etapas: na nitrosação e na nitratação. Nitrosação mais nitratação igual a nitrificação. Olha que coisa bonita, quase um trava-língua, né, galera? Bem, essa nitrosação vai oxidar a amônia. Quem é que vai oxidar? Bactérias. As bactériazinhas estão lá oxidando a amônia. Elas vão oxidar a amônia e é vantajoso para as bactérias porque a partir dessa oxidação elas soltam energia, né? Isso solta energia. Então elas usam aquela energia que soltou para elas, né? Para as atividades da bactéria lá. Essa nitrosação ela transforma amônia em nitrito, NO2. A partir dessa transformação em NO2, a bactéria joga esse NO2 para outra bactéria lá, para outra bactéria, e fica com a energia que soltou dessa reação. Na nitratação, ela transforma o NO2 em NO3, que é o nitrato. Esse nitrato é muito bom para as plantas. Inclusive, olha a imagem aí. Em algumas leguminosas, tem esses bulbozinhos na raiz, que são as colônias de bactérias, né? Várias bactérias lá amontoadas que estão em relação ecológica ali de mutualismo com as plantas, né? A bactéria fornece lá o nitrato para a planta se beneficia e a planta oferece ali um local para viver, uma certa proteção. Elas ficam nessa relação ecológica
entre bactérias e plantas. Por isso que formam em algumas leguminosas esses bulbos. Inclusive, agricultores, é bom contextualizar com hoje, né? Eles usam feijão, por exemplo, plantam feijão e milho. Por quê? Porque o feijão é uma leguminosa. Então, ele vai atrair essas bactérias. E as bactérias se fixam ali e jogam nitrato no solo. Não é para a planta, é no solo. A planta usa esse nitrato. E a plantinha que está perto lá também usa. Simplesmente assim. Então, recapitulando. De NH3 vai para NO2, que vai para NO3, né? Amônia, nitrito, nitrato. Show de bola. E ó, depois de tudo isso ocorre a desnitrificação. Só que se lembra que eu falei do nitrato? Não tem o nitrato? Ele não foi absorvido pela planta? Então, ele entrou na cadeia alimentar, porque a planta é produtora. Faz parte do grupo dos produtores, ou seja, a planta, ela inicia a cadeia alimentar. Inicia-se com produtores e finaliza-se com decompositores, passando pelos consumidores. Então, o nitrato, o nitrogênio, né? Estamos vendo aqui o ciclo do nitrogênio. Ele entrou na cadeia alimentar por meio do nitrato. E quinto lugar, acontece a desnitrificação, que é um processo de respiração anaeróbica, que pega o nitrato e liberam N2. Quem que faz isso, Flores? Bactérias também. As bactérias, quando não tem ali o oxigênio disponível, algumas, né? Não é todos os grupos de bactérias. Algumas, elas pegam esse NO3 e juntam com a glicose ali que elas têm, o material orgânico dela, fazem a reação química que libera energia e ela libera o N2, o gás de nitrogênio que volta para a atmosfera. Só que tem muita coisa ainda aí, porque você, quando vai analisar o ciclo do nitrogênio, tem os cadáveres, né? Os cadáveres, eles vão liberar, através da decomposição, essa amônia também, né? Essa amônia que vai ser transformada tudo de novo. E por isso que fala que é um ciclo sem fim, né? Se é um ciclo não tem fim, vai sempre voltando. Estou colocando aí para vocês a imagem do ciclo do nitrogênio. Vocês podem ver aí uma imagem bem legal para acompanhar. E basicamente é isso, galera. Tem, através de excreção também, a gente participa do ciclo do nitrogênio, justamente essa decomposição, a nutrição que eu falei da cadeia alimentar e a fixação e tudo. Em resumo, fixação, nitrificação e desnitrificação. É o mesmo caso do carbono. O que é que eu sei? Que ele é fixado e que ele volta. O que acontece entre ele ser fixado e o que ele volta para a atmosfera é muita coisa. A planta pode absorver e pode morrer. Ela pode morrer, entrar em decomposição e liberar amônia. Como também um animal pode liberar amônia. Como também, pega o bizu, o nitrogênio ele pode ser fixado em forma de NO3 aí, através dos raios. Olha que coisa interessante, né? Ele pode ser fixado através dos raios, simplesmente. Então, tipo, entre o que ele é fixado e o que ele é desnitrificado, acontece muitas coisas. Muitas coisas mesmo. A partir do momento que entra na cadeia alimentar, aí, meu Deus do céu, aí é uma coisa doida, de doido, sabe? É um ciclo muito, muito complicado. Ciclo da água. Dois nomezinhos aqui que eu gostaria de destacar. Talassociclo e limnociclo. Talassociclo, água salgada. Já liga aí. E limnociclo, rios de água doce e tal. Água doce. O da água, na minha opinião, depois do oxigênio, é o mais fácil. É o mais fácil. Por quê? Porque a gente aprende desde pequeno. Ciclo da água, ciclo do gás carbônico. Ciclo do gás carbônico a gente aprende desde miudinho. Então é muito fácil. Imagine. Olha aí a imagem para vocês. No rio tá lá a água, ou no mar, e a água ela evapora. No que a água evapora, ela sobe para
para a atmosfera e se condensa, formando as nuvens. Essas nuvens, por sua vez, elas vão precipitar e a partir dessa precipitação, o líquido volta para os rios ou mares e começa tudo de novo. Pessoal, é simplesmente isso. Aconselho sim dar uma olhada nas imagens para ver melhor e tudo, mas é muito simples. Simplesmente isso. E agora o ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio, ele só volta, o oxigênio, ele só volta através de dois mecanismos, mas como é a fotossíntese. Fotossíntese, ela meio que recicla. Eu falei em fotossíntese também lá do carbono, que estão interligados. Na fotossíntese consome carbono, consome água também, então a fotossíntese está ligada com o ciclo da água, porque tanto a planta está muito ligada ao ciclo da água, porque através da transpiração, da sudação da planta, essa água volta. E também da fotossíntese. A fotossíntese consome água e gás carbônico e solta oxigênio. Então esse oxigênio volta para a atmosfera a partir do mais comum, né, da fotossíntese, e também de uma reação do gás oxigênio, que ele é um gás que a gente pode encontrar ele na forma de O2 e na forma de O3, que é o ozônio. Aí ele pode transformar-se de ozônio para oxigênio e de oxigênio para ozônio também, sem problema nenhum. Então ele pode voltar. Claro que o ozônio não vai sair da atmosfera lá, mas ele pode se transformar em gás oxigênio de novo através dessa reação ozônio para oxigênio, tá bom? Mas o mais comum mesmo é fotossíntese. A fotossíntese, ela está aqui na pontinha e joga gás oxigênio para a atmosfera. E esse gás oxigênio vai para onde? Para a respiração, para a combustão. Gente, é isso. É isso. Acabou. Simplesmente é isso. A gente viu aqui ciclo da água, ciclo do oxigênio, ciclo do gás carbônico, do carbono, ciclo do nitrogênio, aqui em 21 minutos, que estou vendo aqui no relógio agora. Porém, é uma aula completa, vocês viram aí. Claro que eu não comentei sobre as bactérias que fazem essa nitrificação, mas é muito simples você se ligar, as nitrobacters e tudo. Um biso ou outro eu posso ter deixado passar, porém, em resumo, é isso. Com essa aula aqui você resolve bastante questões. Então, Fernando Flores, vou ficando por aqui e até a próxima. Um beijo.